título da live hoje é Treinador não joga. Vamos ver como vai acontecer? Porque você precisa de uma equipe que faça a sua empresa crescer, mesmo se você não estiver lá. É um pouco difícil quando nós não temos equipe, porque quando nós não temos equipe, nós somos os próprios empregados da empresa. E aí o crescimento acaba sendo sempre bastante limitado. Mas quando nós temos uma equipe e fazemos o trabalho que era para a equipe fazer, também o conhecimento acaba ficando bastante limitado. E o tema hoje é, quem sabe? Quem sabe? Treinador não joga. Esse é o tema da nossa live. Afinal, vocês já viram algum treinador jogando? Vocês já viram um treinador ganhando medalha? Não, o treinador não joga. E é por isso que a minha equipe separou várias perguntas que foram feitas. Não é uma não, São várias páginas de perguntas. Tinha um rapaz com muita boa intenção, né? Inclusive ele é sushi man, ele é artista, tal. E ele começou a dar conselhos para as pessoas dos grupos de WhatsApp, de que elas deveriam fazer uma advertência e levar no cartório para registrar. Não. A CLT, ela tem um único item que é a favor do empresário, sabia? Hoje, na live de mentoria às 11h47, nós pudemos ver de que forma que a gente começa a entrar em sabotagem, a ponto de que nós nos tornamos os melhores empregados da nossa empresa. Isso não pode acontecer. Você vai precisar de uma equipe que faça a sua empresa crescer. Essa é a ideia. E agora, começando aqui com as perguntas e respostas, nós selecionamos especialmente perguntas de pessoas que estão vivendo o operacional neste momento, vivendo o melhor empregado da empresa. E aí, quando é que você tira férias? Me diga, há quanto tempo você não tira férias? Pessoal, essa realidade precisa mudar? O que acontece que não te permite ter uma equipe que faça a sua empresa crescer? Isso é sério. Essa realidade precisa mudar? 5 anos sem férias, só tirei férias quando eu era funcionária. Se for para continuar sem férias, é melhor distribuir o currículo e procurar um emprego. O que vocês acham? Faz sentido isso? Pessoal, se você tem uma equipe, é a tua equipe que precisa desenvolver o trabalho. E eu vou te ensinar de que forma que você vai fazer para tirar férias. Só tiro férias quando minha irmã fica lá para mim. Ou meu irmão fica. E eu quero saber, Jane, se de repente chega alguém, Ministério do Trabalho, alguma coisa assim, seus irmãos não forem registrados, eles fecham tua empresa? Toma bastante cuidado com isso, porque eu já vi muito disso acontecer. Então, a gente tem que ter muita consciência daquilo que a gente faz. Pessoal, nós estamos no Réveillon, fechamos a loja. Você sabia, né, que a pior época para viajar é no Réveillon, né? No Réveillon eu não saio daqui de dentro de casa. O máximo que eu vou é no quintal para ver os fogos daqui de onde eu moro. Porque a gente tira férias quando os empregados não tiram férias, entende? É aí que a gente tira. Deixa os empregados viajarem no Réveillon, no Carnaval e tudo mais. Você decide quando você vai tirar suas férias. E nessas épocas é tão complicado para viajar, para sair de casa, para tudo é difícil, gente. Para tudo é muito, muito complicado. Então, você vai precisar tirar férias e eu vou te ensinar como. Observa só. Se a gente está doente, a gente consegue sair da empresa. Para ir no médico, a gente consegue sair da empresa. Para ficar trabalhando em casa à frente de uma reforma, a gente consegue sair da empresa. O que é que nos impede de tirar as férias em outras épocas? Está aqui. Está na nossa capacidade de reconhecer que nós merecemos férias. Tem uma parte dentro de você que não tira férias, que se sente um tanto quanto culpado em tirar férias. Você trabalha de sábado, de domingo, trabalha à noite, está aqui assistindo a live para ver como melhorar a tua empresa. Mas se a gente falar para você ir no cinema na segunda-feira, você vai? Será que você vai? A gente fica com vergonha de andar no shopping. E eu vou te contar que o melhor dia que tem para andar no shopping é segunda-feira. Porque ele está vazio, você vai no cinema, é tranquilo, tal. E não tem a ver com grana, Cristiane. Tem a ver com a nossa mentalidade, que começa a fazer com que a gente entre em sabotagem. E a gente começa a fazer com que a gente não contrate bem, não escolha bem. Eu fiz uma live só para te ensinar a contratar semana passada.
Tá lá essa live, como contratar gente boa, onde eu te ensinei tudo, desde a parte de anúncio, o que perguntar, da entrevista. Mas não vai adiantar nada se você trouxer uma pessoa excelente. E quando ela chegar na porta da tua empresa, você continuar fazendo o trabalho dela. Você continuar competindo com ela. Tem muita gente precisando de emprego. E algumas pessoas dizem, mas eu tenho que trabalhar porque se eu contratar alguém, não vai dar o dinheiro. Foi isso que a Isabel disse hoje. Pois é. Então, nós vamos fazer as contas, porque teu negócio não está funcionando. Você não tem uma casa de caridade, você tem uma empresa. Você tem uma empresa. As empresas existem para dar emprego, para pagar impostos, para gerar lucro, para fazer a riqueza do país. Ok? Então, vocês não têm casa de caridade. Vocês vão precisar aprender a colocar tudo no papel. E você quer tirar férias, você vai começando a colocar no papel tudo aquilo que você, tudo aquilo que vocês fazem. Vai escrever. É escrever mesmo. Pelo menos 120 linhas. Carmen, para que tanto? Porque senão você vai estar sendo genérica. Se você for genérica, tipo assim, você escreve assim, eu cuido do pessoal. Não significa nada, eu quero saber o que é que você faz. Entende? Escreva no mínimo 120 linhas. E olhe para aquilo que você está escrevendo. Aquelas atividades que você faz são atividades do salário de um empresário? Ou são atividades que você contrataria alguém, até um estagiário para fazer, ou então uma pessoa iniciando o trabalho, né? Uma pessoa começando a ser registrada agora, nesse momento? É algo bastante simples para ser feito. Só que você está fazendo. Você está fazendo. Quando você deveria estar fazendo com que sua empresa crescesse, com que sua empresa tivesse mais dinheiro. Essa é a ideia. Para que você possa dar mais emprego. Quando você escolheu se tornar empresário, você tem isso como missão. Você hoje contribui com o país. É sério isso. As grandes multinacionais, elas contratam uma máquina e aquela máquina faz o serviço de 200, 300 homens. Mas são os 2 empregos que você dá, os 3 que você dá, os 5 que você dá, que compõem a economia do país. É o pequeno empresário, é essa pessoa que teve a coragem de montar uma empresa, sabendo que a legislação ela é todinha para proteger os empresários. É uma legislação protecionista. E não vai mudar. Não vai mudar, gente. Para com isso. Porque tem que mudar as leis desse país. Por acaso você vai ser senador? Você vai trabalhar no legislativo? O que você vai fazer para mudar as leis? Não vai. É muito mais fácil a gente aprender a caminhar com as leis. A gente aprender de que forma que nós devemos cuidar da nossa empresa. No artigo 2 da CLT, tem um pedacinho assim que é a favor do empresário. Você conhece? É só um pedacinho que é a favor do empresário. Imagina só que, de repente, você chega para alguém, você está lá com o teu carro novinho que você acabou de comprar e a pessoa fala assim, nossa, você é dono desse carro. E o que é que você fala? Você encontra uma forma de diminuir isso. E você fala, você não viu o carnê para pagar, você não viu o valor do IPTU, ele é muito visado, o seguro é muito caro, não sei o quê. Você sempre vai lá e diminui, não é? Muitas vezes a gente faz isso. E quando as pessoas falam, nossa, você vai sair de férias, nossa, você não vai vir trabalhar. Isso não deve satisfação para ninguém. Você é o dono da empresa. Vamos falar do pedacinho? Qual é a lei? É a CLT. É a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que existe desde 1943. Ela é todinha protecionista. Mas tem uma partinha que beneficia o empresário. E eu vou te contar agora qual é. É o artigo 2, que diz, você tem o dever de dirigir a sua empresa. Lá fala várias coisas, fala assalariar, fala várias coisas. Mas o ponto que me interessa é que é você quem dirige a forma que o trabalho vai ser feito. Está lá na lei, está na lei. Só que muitas vezes você contrata a pessoa e não deixa claro como é que você quer que seja feito o trabalho. Você contrata a pessoa e não faz com que ela assuma as suas responsabilidades. Muitas vezes ela erra e você só passa raiva. Eu fiz a pesquisa lá no Telegram. As pessoas disseram que elas passam raiva
e não sabem o que fazer quando alguém quebra, dá prejuízo na sua empresa. E você, o que é que você faz? Você é o treinador da tua equipe. O teu papel é fazer com que essas pessoas acertem, com que essas pessoas se corrijam. É teu dever de dirigir a empresa. Como eu sempre digo, você é o diretor. Você é o diretor. Cabe a você dirigir a empresa. Por isso que eu quero que você escreva 120 linhas com todas as suas atividades e olhe para elas com muita franqueza, com muita sinceridade e se pergunte: são essas as atividades de um diretor? Então comece a pintar de amarelo tudo aquilo que não são atividades de um diretor. E comece a distribuir isso para a tua equipe. Porque treinador não joga. O teu papel é treinar e ensinar a tua equipe a fazer aquelas atividades que hoje elas são suas. Esse é o teu papel. Pinta de amarelo todas as atividades que você não vai fazer. E aí, o que você vai fazer depois disso? Vai começar a acrescentar atividades verdes. Talvez você precise estudar sobre Instagram, talvez você precise conhecer um pouco mais, talvez você tenha que assistir as lives da semana passada. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam: passei o final de semana assistindo as lives. Isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que o meu trabalho não foi em vão. Que o meu trabalho de vir aqui passar uma nova perspectiva, uma nova possibilidade para você, empresário, não foi em vão. Eu tenho oficina mecânica e meus funcionários vivem me dando prejuízo. Qual a atitude correta? Tomar suspensão, notificar ou ele pagar o prejuízo? Zé Moura, nenhuma dessas, porque a lei não permite. A lei, ela é muito clara. Ela diz: você pode descontar o prejuízo que seu empregado deu, desde que você tenha provas de que houve dolo, ou seja, intenção de te dar o prejuízo. Então, antes de você pensar em todas essas medidas que você sugeriu, primeiro você vai precisar desenvolver a prova de que ele te deu o prejuízo propositalmente. Como é que eu faço isso? Primeiro, você tem que ter muita clareza das atividades que ele faz. Você tem que ter um documento onde ele vai escrever todas as atividades dele e você vai ter a assinatura dele e vai confirmar que são aquelas mesmas ou se tem que acrescentar mais alguma atividade. É isso que você vai fazer para começar. Então, aí você tem já um documento com a descrição de todas as atividades, ok? Aí você tem que ter um documento provando que você deu aquele treinamento daquela atividade que ele faz. Carmen, mas ele faz isso há não sei quantos anos. Não importa. Você vai querer descontar dele ou não o prejuízo? Então, faz o documento deixando bem claro o treinamento que você deu sobre aquela atividade. Aí, se ele começar a desviar daquilo que ele tem que fazer, você aplica, sim, uma advertência. E quando você tem tudo isso muito bem documentado e muito claro, pode ser que você consiga descontar. Porque você está criando provas de que ele foi capacitado para fazer aquilo. E que se ele não fez aquilo corretamente, aí sim houve dolo, ou seja, a intenção de dar o prejuízo, ok? E agora, contratar motorista MEI, complicado isso, hein? Complicado, sabe por quê, Nelson? A menos que ele trabalhe de motorista para outros lugares também. Porque se ficar comprovado que você é o único cliente de motorista que ele tem, que todas as notas fiscais, a número 1, 2, 3, são todas suas, que ele tem horário para cumprir, jornada para cumprir. Então, se tudo isso se comprovar, gera vínculo trabalhista. Olha lá, DDD 41. Vamos lá, Paraná. Raquel. Me chamo Raquel, tenho uma panificadora. Quem mais aqui tem panificadora? Muita gente tem panificadora. E com ela, muitos problemas. Ouçam. São funcionários que chegam atrasados e faltam. Um empurra serviço para o outro. Meu Deus, eu estou enlouquecendo. Faz 12 anos que eu estou nesse ramo e não sei até quando eu vou aguentar. Pessoal, repete comigo. Não são eles que faltam, eles que chegam atrasado. É você quem permite. Eles chegam atrasado, eles faltam, não, você permite. Você tem um contrato de trabalho para que ele trabalhe 44 horas semanais. E lá provavelmente está escrito que ele entra às 8, que ele entra às 10, que ele entra às 7, não importa. Esse é o horário da pessoa entrar. E quando a pessoa não cumpre o seu horário, você vai documentar. Essa ideia de que ele tem tolerância para chegar atrasado. Não,
A tolerância é para você não fazer o desconto, não confunda. E a tolerância é de 5 minutos eventualmente. Eventualmente 5 minutos, que somados ao longo do dia não podem ultrapassar 10. E é só isso, para uma eventualidade e não para uma habitualidade. Então, não são eles que atrasam, é você quem permite. Se o funcionário se atrasa, a primeira pergunta a fazer é sempre: você está bem? E ele vai justificar, talvez ele te traga um atestado, talvez ele diga algo que aconteceu, e você vai dizer a ele como eu posso te ajudar para que você não se atrase mais. E a pessoa vai te dizer alguma coisa, e tá tudo bem. Daí você fala: e o atraso de hoje estou registrando no seu prontuário. E eu te pergunto, o que é um prontuário? É uma folha de papel em branco que você vai escrever e vai guardar junto com os documentos da pessoa, junto com o contrato da pessoa. Fulano de tal chegou atrasado no dia tal. E pronto. Para que serve isso? Isso se chama advertência verbal. Serve para você se lembrar. Eu me esqueço, tem um monte de coisa na minha cabeça, porque essa pessoa pode ser que ela falte outro dia, se atrase outro dia. E aí você vai estar lá documentado de que essa pessoa se atrasou. Então a coisa se torna mais grave. Você fala: você faltou, você se atrasou, não importa, é a mesma coisa. E então, está tudo bem com você? Mesma pergunta sempre pergunta se está tudo bem. Você tem algum documento, alguma coisa para abonar a tua falta? Não fui no médico, não sei lá o que aconteceu e tal, tudo bem. Então, eu preciso documentar que você faltou e que você não trouxe. Pessoal, como é que aplica uma advertência? Não é pedindo para o contador. Contador faz contabilidade. Ele vai te mandar aquele formulário que ele tem dentro do sistema dele, que não tem muita utilidade, porque ele ameaça a pessoa. Ele fala: de acordo com o artigo 482, se você voltar a fazer isso, você vai ser dispensado por justa causa. Não é essa a ideia. A ideia é que você escreva exatamente o que aconteceu. A lei não é protecionista? Eu não expliquei isso para você? Ela protege os direitos dos empregados. Então, você vai escrever de forma que a lei veja: uau, esse empresário está dando uma outra oportunidade, está educando esse empregado. E você vai escrever: fulano de tal faltou no dia tal, né? Simples assim. Embora já tenha sido advertido verbalmente pelo mesmo motivo no dia tal. E aí que você vai gostar de ter marcado no papel, porque aí você vai lembrar certinho o dia, né, que ele fez essa falta e o que é que aconteceu. E agora eu vou te ensinar a grande da advertência. Você vai escrever assim: desta forma, sobrecarregando toda a equipe. Entende? Por ser um ato grave, isto não deve voltar a se repetir. A data, assina a empresa, assina o empregado. Se o empregado não quiser assinar, não tem problema algum. Você já chama a testemunha assina por ele. E está tudo bem. Mas se você aplicar corretamente, ele vai assinar e vai te agradecer. Porque você vai chamá-lo e você vai dizer: fulano, você faltou, você sem atestado, você fez muita falta, todo mundo se sobrecarregou. Eu preciso documentar isso, que eles se sobrecarregaram, mas que não foi culpa minha. Foi porque você não estava na empresa. Então, você pode assinar aqui, por favor? E ele vai assinar. Agora, se você falar assim: você faltou e eu vou te dar uma advertência. Quem você pensa que manda nessa empresa? Perdeu tudo. O objetivo da advertência é fazer com que a pessoa melhore. Eu estou falando advertência verbal, advertência por escrito e depois talvez até mesmo uma suspensão. Mas eu estou falando isto não é porque existe essa sequência. Isso é um mito. Não existe essa sequência, ok? Você vai sempre aplicar uma medida disciplinar de acordo com a gravidade. Por exemplo, se a pessoa traz um atestado falso, é justa causa na hora, esquece. Se a pessoa falsifica um documento, justa causa na hora. Se a pessoa dá um soco na cara de alguém, justa causa. Se a pessoa grita, tem uma discussão com alguém, suspensão, 2 dias. Entende? Precisa ser de acordo com a gravidade daquilo que aconteceu. E falta, a justiça não considera grave, sabia? É por isso que todo mundo morre de medo de fazer uma dispensa de justa causa, porque a pessoa, tinha falta e tudo mais, porque não sabe aplicar. Porque se depois a pessoa já faltou, foi advertido, faltou de novo, foi advertido, quando ele faltar de novo, você vai aplicar uma outra advertência por falta?
É aí que vocês perdem na justiça. Porque fica igual mãe que fala, tira a toalha molhada de cima da cama e o filho não tira. Tira a toalha molhada de cima da cama e o filho não tira. É igual mãe. Você não pode faltar e ele falta. Você não pode faltar e ele falta. E aí a justiça vai dizer que você está fazendo um péssimo trabalho de educação. Então a próxima advertência que você aplicar vai ser porque ele não se corrige. Entende? Então você aplicou uma advertência por falta, você aplicou outra por falta. Chega! Chega! Aí você vai aplicar uma advertência que, conforme a advertência aplicada no dia tal, ele mais uma vez faltou. Então, essa advertência é porque ele não se corrige. E se ele voltar a faltar, você vai aplicar uma advertência por quê? Não vai mais aplicar advertência. Chega. Você já vai dar uma suspensão que aí, ó, tira dinheiro do bolso dele. Então, a pessoa está sendo suspensa porque ela está faltando, né? E desta forma, ela confronta o poder de dirigir a empresa. Lembra lá do artigo 2º da CLT? Você tem o poder de dirigir a sua empresa, de criar as regras, fazer as regras serem cumpridas e tudo mais. Então, Raquel, lamento muito, mas esse é o motivo pelo qual as pessoas estão chegando atrasadas, estão faltando, porque não tem regra. Nós estamos num país da impunidade e aí as coisas pouco acontecem. E isso não vai funcionar, isso vai sobrecarregar você. E treinador não joga. Só que, de repente, você tem que estar lá no jogo porque tem várias pessoas faltando. E por que elas faltam? Porque elas sabem que não acontece nada, nada. Diogo perguntando, posso atualizar os contratos dos funcionários antigos? Se não, qual outra saída? Diogo, você não pode, você só pode mexer no contrato de um colaborador se essa alteração que você for fazer for para beneficiá-lo. Para ele trabalhar menos horas, ganhar mais, ser promovido. Caso contrário, não pode. Qual é a saída? Descrição das atividades, descrição do cargo. Isso tem poder de lei. As pessoas acham que eu estou falando isso só porque, fica lá escrevendo as atividades. Não, tem poder de lei. A Jane perguntando aqui no YouTube. Toda vez que passa um serviço para o estoquista fazer, ele reclama que é muito serviço e que vai demorar. O que fazer? Jane, você tem que conhecer qual é o serviço que você passa e quanto tempo demora. Tem uma coisa que a gente faz que é medir o tempo de cada atividade na nossa empresa. Aí você nunca mais vai ter que se preocupar com isso. Se você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você passa a ter a medição de quanto tempo as coisas demoram para serem feitas. Eu espero que na sua empresa você tenha proibido o uso de celular. Caso contrário, tem lugar mais tranquilo para você ficar no celular do que lá no estoque? Tem ninguém vendo, tranquilo. Então, fica de olho, tá bom? Vamos aqui para a próxima pergunta. Tem muitas perguntas nos grupos de WhatsApp. Sou sócio de uma loja de materiais de construção. O meu problema é o relacionamento entre algumas vendedoras. Tem dia que eu penso em demitir todas e formar uma equipe. Vocês já pararam para pensar quanto vocês gastam cada vez que vocês demitem alguém? Vocês demitem a pessoa, você tem que pagar 40% de fundo de garantia para ela, 1 mês de férias indenizadas e tudo mais? O que acontece é que estas vendedoras, o relacionamento delas não está funcionando. Falta uma líder dentro delas. Se existe uma pessoa que tem um cargo diferenciado entre elas, essa líder acaba não permitindo que isso aconteça. E muda o foco, porque você precisa de alguém que fique constantemente em contato com elas. Contato mesmo, com bastante proximidade. Não dá, Karine, para você, enquanto dono, conseguir olhar esse tipo de coisa. Aí, como é materiais de construção, provavelmente você deve ter vários setores e cada setor tem que ter um líder que responda por isso. Então, quando você começa a criar espaços pequenos para liderança, então esse líder cuida de 4, esse líder cuida de 5, esse líder cuida de 10 e por aí vai, você consegue reduzir isso muito, 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 muito. E deixar claro, começar a formar esse líder. Você vai precisar criar sucessores para que você possa tirar férias. No início da live eu te falei, faz a lista, 120 atividades que você desenvolve. E aí o que você vai fazer? Vai começar a delegar para esses líderes. Carmen, mas a minha empresa é pequena, só tem 5 pessoas. Ok, um líder entre elas. Só tem 3 pessoas, um líder entre elas. 3 pessoas desenvolvendo atividade. Se um deles lidera, todo mundo sabe para onde tem que ir.
3 pessoas onde não tem um líder e o dono não fica lá com eles, eles não vão saber para onde tem que ir. E eu não estou dizendo que o dono tem que estar lá. O que eu estou dizendo é, treinador não joga. Vocês sabem, gente, o Brasil tem medalha de natação, tem o Xuxa, tem o Cielo, subiram no pódio, ganharam medalhas. Quem era o treinador do Xuxa? Quem sabe? Quem sabe sem colocar no Google? Quem era o treinador do Cielo? A gente não sabe. Mas é que muitas vezes o dono da empresa, o líder, ele quer ficar aparecendo, ele quer ganhar. E você não tem que ganhar, quem tem que ganhar é a empresa. A melhor ideia que for para a empresa. Próxima pergunta. Eu tenho uma microempresa e 2 problemas. Olha só esse, gente, funcionária grávida, né? Uma funcionária grávida que está me causando fofocas. Inclusive, ela atrapalha a contratação de outros funcionários. No caso de fofoca, é muito difícil para mensurar isso. É muito difícil para mensurar. Aliás, é uma das coisas mais difíceis que tem, é fofoca. A gente consegue advertir quando a pessoa não entrega o trabalho, quando a pessoa falta, quando a pessoa se ausenta. Tudo isso eu consigo gerar advertência. Mas fofoca, eu preciso deixar isto tangível. E eu vou te falar uma coisa, ninguém faz fofoca sozinha. Se ela está fazendo fofoca na empresa, é porque alguém está dando ouvidos para ela. Mais uma vez, cadê os líderes? Tem que ter líder, pessoas da sua confiança, com quem você mantém um contato muito próximo, trabalhando e ficando atento a esse tipo de coisa. Mas olha aqui o outro caso, que é bem mais grave do que a grávida fazendo fofoca. Ele escreveu o seguinte: outra funcionária que teve um AVC o ano passado e este ano, na verdade, este mês foi liberada para retorno ao trabalho, mas não consigo incluí-la sem nenhum outro cargo. E ela quer ser demitida. Como fazer? Visto que, inclusive, para demissão, estamos com problemas de caixa. Primeiro, você vai precisar dar uma olhada na tua convenção trabalhista, o que ela diz quando a pessoa retorna ao trabalho dessa forma. Por quê? Essa pessoa, se ela tem limitações físicas e você a dispensa, ela pode tentar atrelar isso ao dia a dia da tua empresa. Em dizer que ela tinha um AVC, porque na tua empresa era algo bastante estressante e tudo mais. Não é uma solução tão simples quando você tem um profissional que teve um AVC. E pode ser considerado também dispensa discriminatória. Existe uma lei, que é uma lei da OIT, Organização Internacional de Trabalho, mas que ela é muito antiga, mas que no Brasil ela não era válida. Mas desde o governo da nossa ex-presidenta Dilma, né? Desde o governo da nossa ex-presidente Dilma, ela passou a ser válida porque ela reconheceu essa lei para o Brasil. Quando essa lei surgiu foi na época do Fernando Henrique Cardoso e ele não quis essa lei para o Brasil, porque ele sabia que ia gerar muita confusão, tanto que está gerando. Mas a nossa presidente Dilma acatou essa lei aqui no Brasil. Então, desde então, discriminação ao fazer uma dispensa é algo que vai te trazer problemas na justiça. Eu já vi pessoas serem discriminadas porque e falarem, né? Fui discriminada porque eu demorava demais para entregar. Tá, mas isso, né? Não, mas eles me discriminavam, eles me chamavam de apelidos e tal. Complicou e a pessoa ganha. Eu vi um caso que a pessoa, ele perdeu, mas ele pediu discriminação porque ele tinha frieira. E aí ele tinha dificuldade para usar a bota de segurança. As pessoas pedem discriminação por qualquer coisa, por muita idade, por pouca idade, por ser muito magro, por ser muito gordo, por ser tratado diferente dentro da empresa. Existe a lei da discriminação. Então, essa pessoa, ela pode alegar que ela foi discriminada por ter tido um AVC. Então, você precisa tomar muito cuidado ao fazer essa demissão. Se ela quer ser demitida, talvez ela possa fazer um acordo, de acordo com a lei de 2017, que é aquele acordo onde ainda assim você tem que pagar 20% do FGTS. E tem que estar muito bem documentado de que ela pediu, igualzinho quando pede a conta, senão vai dar muito problema. Eu não a dispensaria. Eu procuraria realmente um cargo que você conseguisse adaptá-la, ou, caso contrário, devolveria ela para o INSS, pediria para ser feita uma nova perícia, algo assim, e aí o INSS pagaria o trabalho dela. Ela pode conseguir, se ela não tiver condições de trabalhar, inclusive uma aposentadoria. Porque se ela não consegue trabalhar com você e ela recebe a dispensa tal,
E aí ela gasta esse dinheiro. Como é que ela vai viver o resto do tempo? Eu gosto de pensar a longo prazo. Eu quero as empresas de vocês, ó, crescendo, mas não em areia movediça. Não crescendo com funcionários sem registro, nada disso. Isso não serve para nada. Crescendo de forma sólida. Então, eu penso a longo prazo, essa pessoa recebe o dinheiro da rescisão e depois? O que vai ser dessa pessoa depois? Me fala. Complicadíssimo isso. Eu pensaria em colocá-la numa outra atividade, fazer uma nova perícia no INSS, procurar um afastamento por motivos médicos de forma que ela receba, ela pode se aposentar. Eu procuraria outros caminhos, ok? Vamos para a próxima pergunta, é da Grace. Grace. Eu tenho uma empresa com 7 funcionários, 6 são registrados, mas um não quer. Grace, dá uma olhada aqui. É você quem dirige. Um único dia que uma pessoa fique na sua empresa sem registro, e se ela se acidentar, você faz o quê? E se ela quebra uma perna, descendo a escada, entrou no portão, quebrou a perna, vai ficar 6 meses afastada. Você vai falar o quê para o INSS? Você acha que ele não vai querer o salário dele? Se ele pega um Covid, se ele vem a falecer, você acha que a família dele não vai falar que pegou Covid lá na sua empresa, né? Com muito respeito, eu sei que Covid é uma doença bastante séria, mas isso também é bastante sério. A pessoa pode alegar que ela pegou Covid dentro da sua empresa. E aí? Como é que vai ficar? Essa pessoa está sem registro. Sem contar que se você recebe uma visita do Ministério do Trabalho, Secretaria, Prefeitura, eles podem exigir cadê o registro daquela pessoa. E o fiscal do trabalho, ele tem sempre um dedo assim que ele aponta para aquele que está sem registro. Você tem ideia da quantidade de multas que você vai ter que pagar em função disso? Ou se essa pessoa que diz que não quer ter o registro, daqui um mês ele entra na justiça. E aí? Ou daqui a pouco você não quer mais ficar com ele. E aí você cansou dele e tal. E aí você vai falar o quê para o juiz? Ah, seu juiz, ele não quis ter o registro. Não vai colar. Não vai colar, gente. Não cola. O direito do trabalho, você não pode renunciar. É irrenunciável. Você não pode comprar um mês de férias. Você não pode comprar a hora de almoço. Você não pode deixar de registrar porque ele não quer. Ele não pode renunciar. Ele não pode renunciar. E se eu sou psicóloga e eu aprendi isso, você vai aprender também. Por que que a gente aprende? Porque a gente é empresário. A gente tem que entender isso. Não existe ele não quer registrar. Ele pode estar fazendo uma caderneta de poupança na sua empresa e você nem percebeu. Amanhã ou depois, ele pode colocar um processo na justiça e todo o dinheiro que você pagou para ele, você vai pagar de novo. Férias, 13º, fundo de garantia. Isso é tudo uma parte razoavelmente boa. Porque se ele sofreu um acidente, como eu acabei de falar para vocês, como é que fica? Como é que fica? Você não vai conseguir emitir a CAT, nada. Ele não quer, não pode existir. É você quem decide. Você é quem dirige a sua empresa. Você, ó, é o diretor. É você quem dirige a sua empresa. Combinado? Não tem isso, Grace. Chega no final do ano, eu faço a quitação anual das verbas. Aí agora até doeu meu coração, porque diz que eu acho que a pessoa está lá há bastante tempo. Porque entramos em férias coletivas e ele também recebe. Nossa, não adianta nada, Grace, desculpa, é que eu tenho uma aluna que chama Graci. E não adianta nada, Grace. Por quê? Pagou errado. Você não está pagando a parte do leão, ele não está registrado. Você acaba tendo que pagar tudo de novo. E o nosso ramo está muito complicado em contratar funcionários, pois há poucos que sabem e ele sabe, mas comete muitos erros. Ou seja, ele nem é bom. Ele nem sequer é bom. Se fosse tipo um Pablo Picasso que você estava contratando, né, ressuscitou e veio trabalhar na sua empresa, ou um Obama, ou o Papa, mas não, o cara nem é bom, ele comete um monte de erros. E já me deu vários prejuízos. E ele não quer se registrar, não sei o que fazer com ele. Grace, eu é que não sei o que fazer com você, porque agora eu fiquei nervosa. O cara está na tua empresa há muito tempo, e ele entrou na justiça, ele vai receber tudo. E se ele se acidentar, aí você está lascada mesmo.
Essa é uma situação complicadíssima, complicadíssima. A pessoa tem até 2 anos para entrar na justiça. E ela vai pedir 5 anos para trás e recebe tudo. E um cara ainda que comete erros e que já te deu vários prejuízos. Qual é a parte boa dessa pessoa, Grace? Eu acho que a gente precisa ter mais amor, gente. A nossa empresa, treinador, não joga. A gente tem que ter mais amor à nossa empresa. Treinar as pessoas, documentar, ensinar as pessoas a treinarem. É difícil mão de obra na tua área? Treine pessoas para treinar. Treine pessoas para treinar. As pessoas vão ensinar, as pessoas vão treinar. Escreve todas as atividades. O que vai ser treinado na primeira semana? Que vai ser treinado na segunda semana? E assim sucessivamente, ok? Eu não entendi, Sheila, o que você quis dizer. Quando for prestador de serviços, mas eu não entendi. Porque prestador de serviços, ele fica lá na empresa dele, não na sua. Ele vem na tua empresa presta serviços. Por exemplo, na minha empresa tem um rapaz que presta serviços de informática. O computador precisa instalar alguma coisa, renovar antivírus, alguma coisa, a gente liga, ele vem e faz o que tem que ser feito. E ele volta para a empresa dele. Isso é prestador de serviços, ele emite uma nota fiscal todos os meses. Teixeira, uma funcionária da loja grávida, colocou um atestado de 5 dias no dia 26 de abril. Aí acabou o atestado e ela não compareceu. Enviamos uma mensagem pelo Zap e não respondeu. O que fazer? Nada. Ela não está sob a sua direção. Ela não está na empresa, ok? O máximo que você pode fazer é encaminhar um WhatsApp perguntando se está tudo bem e só. Mais nada, e dizendo que o contrato dela continua vigente e que vocês aguardam ela para o trabalho. E quando ela voltar para o trabalho, talvez ela tenha outro atestado para te entregar. Talvez ela não tenha. Se ela não tiver outro atestado para te entregar, imediatamente você vai aplicar uma advertência. E lá vai estar escrito que ela faltou sem ter nenhum atestado, E vai ser o começo do fim, porque você assiste essa live desde o início e você vai ver como é que vai funcionar isso, ok? ABS Construções, né? E várias pessoas estavam perguntando isso. Boa tarde. Se tiver várias advertências, né? E 3 suspensão, continuar faltando, poderia mandar embora sem direito? A justa causa, a maioria é revertida, porque vocês não sabem aplicar a justa causa. Onde se viu ter várias advertências e 3 suspensões? Não pode, gente, por falta. O juiz considera a falta uma bobagem. Se você mandar embora alguém por justa causa ou por causa de falta, o juiz devolve isso para você rápido. Mais rápido do que se consegue imaginar, a tua justa causa é revertida, ok? Agora, o que é que pode fazer com que essa justa causa tenha validade? Quando você aplicou por falta, e você vai aplicar porque ele não se corrige, ok? Que é bem mais pesado. E depois você vai aplicar porque ele está confrontando o teu poder de dirigir a empresa. Como é que você pode dirigir a empresa se a pessoa está sempre faltando? E aí sim, você pode fazer uma justa causa por confronto de dirigir a empresa. Nunca uma justa causa por falta. Falta é bobagem, o juiz não se preocupa com isso. Agora, confrontar o seu poder de dirigir a empresa, trazer um prejuízo para a empresa que coloca em risco todos os empregos das outras pessoas que estão lá dentro, isso é sério. Aí você consegue uma justa causa, ok? Mas lembrem-se, a cultura das advertências e das suspensões não é uma cultura no Brasil boa, é uma cultura sempre de perseguição, de que vai mandar por justa causa, quando na verdade o objetivo é trazer o funcionário de volta ou pelo menos documentar que você está tentando corrigir a pessoa, né? Se você chegar lá, e eu já vi pessoas perderem o processo e ainda receberem uma punição do juiz porque tinham aplicado excesso de advertências por falta. Pense o seguinte, a lei trabalhista é protecionista, ela é paternalista. Então, nós temos que educar os empregados e é isso que a lei entende. Se eu acho isso certo, se eu não acho isso certo, não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu estou te ensinando como é que você faz para que você possa ter resultados e sobreviver, né? Sobreviver a essa selva, né? De leis. E depois tem as leis, tem os julgados, tem os entendimentos, tem as súmulas, tem tudo isso que acontece.
Então, tenha sempre em mente que a lei existe para proteger o empregado. Deixe isso muito claro nas suas advertências que você também está protegendo o empregado e toda a equipe de empregado. Maura, DDD 62, pertinho de Brasília. Meu nome é Maura, tenho uma empresa há 8 anos. Eu sou MEI. Maura, Maura, Maura. Será que você escreveu certo? Será que você é MEI? Porque eu já li o restante. Ela tem loja de roupa, dificuldade de investimento, às vezes compra de mais, às vezes compra de menos, né? Aí ela disse o seguinte, o principal problema da Maura, ela tem dificuldade em contratar funcionários. Maura, você como MEI, você não pode ter funcionários, você só pode ter um funcionário e que ganhe o piso. Então, a menos que você tenha escrito errado, MEI é a porta de entrada. Você pode começar uma empresa como MEI, mas na verdade você acaba sendo o próprio empregado da tua empresa, porque é você quem vai fazer tudo, é você quem vai resolver tudo, né? Então você começa uma empresa como MEI e você está lá individual, trabalhando, às vezes em casa, às vezes na garagem, não importa. E você pode contratar uma pessoa e somente uma pessoa. Será que essa sua dificuldade não vem do fato de você não registrar ou alguma coisa assim? Porque o MEI contrata uma única pessoa. Fique atenta a isso. Não façam as coisas que não estejam na lei, porque é dar um tiro no pé. Não construam uma empresa em areia movediça. Não façam isso, não vale a pena. E se todos os dias ele chegar atrasado? Ele só vai chegar atrasado se você permitir, Adinair. Porque no primeiro dia que ele chegar atrasado, você vai aplicar uma advertência. No segundo dia, você vai aplicar outra advertência, porque ele está atrasado. No terceiro dia, porque ele não se corrige. Depois, é porque ele está confrontando o teu poder de dirigir a empresa. E aí você começa a poder aplicar suspensão, justa causa e outras coisas mais. Porque você já documentou que você deu todas as chances para que ele pudesse aprender. Você deu todas as alternativas, todas as chances, e ele é quem não aprendeu. Tem o buffet, meus funcionários são freelance. Eu vou contar uma coisa que vocês não vão gostar de mim. Mas eu sou obrigada a falar. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. Eu falo a verdade. Não existe freelance no Brasil. Não existe. A lei não permite. Freelance existe nos Estados Unidos. Aqui não. Se você tem esse cara sem registro um dia na tua empresa, você não tem noção do tamanho do processo que ele pode colocar na justiça. Não dá para ter freelance. A menos que eles tenham uma empresa e eles fiquem lá na empresa deles trabalhando, né? Caso contrário, você não pode ter freelance. Não existe isso. Lamento te dar essa notícia, mas você pode ter sérios problemas na justiça e colocar em risco o seu patrimônio, a sua saúde, os melhores anos da sua vida. Francisco, DDD 15, Sorocaba, está pertinho de mim aqui. Boa tarde, me chamo Francisco, tenho uma loja de roupa e 2 funcionárias. Meu maior problema é em relação à delegação de responsabilidades, causando muita sobrecarga a mim e minha esposa, pois temos que pensar em tudo e delegar para a realização das atividades diárias. Francisco, você está sendo Branca de Neve, me desculpa, porque você põe a barba dos anões, põe o chapéu dos anões, penteia os anões, põe o gorrinho, manda eles para as minas, você entrega tudo pronto. Você e sua esposa estão fazendo o trabalho que é delas fazerem. E como é que você vai fazer para corrigir isso? Você vai precisar lembrá-las que elas têm um contrato de trabalho. Chega amanhã na empresa, olha nos olhos delas e fala assim: bom dia, eu vou organizar a empresa e eu preciso da sua e da sua ajuda. Vocês podem me ajudar? Então, a gente vai começar descrevendo todas as suas atividades para que a gente possa documentar. E elas vão descrever. E você fala, 4 da tarde a gente vai fazer uma reunião. Primeiro com você, depois com você. E aí, nessa reunião, você vai ver o que faltou, o que não faltou, o que elas escreveram. E aí, você vai estar colocando as atividades delas. Elas têm as suas atividades. E você pode fazer uma reunião com as 2. Vamos agora juntar vocês para que vocês possam fazer um único documento de quais são as atividades da vendedora aqui dentro da nossa loja. E aí, vamos separar. Quando a gente chega de manhã, vamos começar a fazer aqui no calendário. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Limpar, abrir a vitrine e tal, não importa. Vai escrevendo. E depois, e depois, e depois. E pronto. Então, a partir de hoje, todo mundo já sabe quais são as suas atividades. Treinador, não joga. Você está lá para treinar as pessoas e para fazer coisas novas. Vai estudar o Instagram, vai fazer outras coisas, vai buscar novos fornecedores, né?
Busca outras atividades para vocês fazerem, para que a loja cresça. Para que a loja cresça. Vai ver como funciona o e-commerce, vai vender pelo e-commerce. Agora, vocês ficarem lá fazendo o trabalho das pessoas que vocês contrataram para fazer o trabalho, qual é a lógica? Sabe o que está me lembrando? Sabe aquele filme do Todo Mundo Odeia o Chris? Tenho certeza que vocês assistem, tenho certeza. Sempre que passa assim na TV, eu olho, pá, eu dou uma paradinha para ver, porque eu amo. Todo mundo odeia o Chris, mas eu amo o Chris. E tem uma cena, sabe aquele irmão do Chris, que é bem folgado? Que ele é mais novo e é bem folgado. Tem uma cena, presta atenção aqui, Francisco, que ele tá assim passando cera no carro do pai. Mas com aquela má vontade, aquela cera tá empastando tudo no carro, né? Aí, o que acontece? O pai chega, vê o jeito que ele está passando a cera e ele fala, Cris, venha você aqui, passa você a cera. E aí o Cris vai passar porque o Cris passa direitinho. E o irmão folgado faz o quê? E cai fora, feliz, feliz. Ele sai dançando até, de tão contente que ele fica. Talvez, muitas vezes, os seus empregados, eles ficam lá fazendo o corpo mole porque você não tem paciência. Paciência de quê? De treinar. Treinador não joga. E você não tem paciência de treinar e você entra no jogo deles. E aí você começa a entrar no jogo deles. E aí que a situação fica bem ruim. Em que ocasião posso dar uma suspensão? Quando é uma coisa grave. A pessoa fez uma coisa grave. O que é grave? Repetir várias vezes a mesma coisa é uma coisa grave. Então, chegou atrasado, chegou atrasado, chegou atrasado. Oxe, é grave, não é? Então, você vai dar uma suspensão porque ele está confrontando o teu poder de dirigir a empresa. Então, por exemplo, a pessoa vem trabalhar e está sem uniforme, está suspenso aquele dia, volta para casa. Então, ele está suspenso porque ele veio sem uniforme. Você quem decide se a pessoa pode trabalhar com a cueca vermelha aparecendo, se não pode, se a pessoa vai trabalhar de barriga de fora, de calça leg transparente. Você que decide. Você decide como é a tua empresa. Entenda isso. É o único pedacinho da lei que é a seu favor. E você não usa. Vamos mudar essa realidade. A Mari. Meu nome é Mari. Encontro dificuldades em meus 2 sócios. Eles são muito amigos dos colaboradores. Já comuniquei que precisa separar, mas eles não ouvem. Como eu devo fazer em relação a eles? Pois são familiares. Vende a sua parte da sociedade para eles. Eles são familiares, você vende, você monta. É melhor você montar uma barraquinha de cocada sua, que você vai dirigir como você quiser, e daqui a pouco você está contratando um monte de gente para fazer cocada e colocando isso na indústria, do que você ficar sofrendo com essa situação. Por quê? Quando esses colaboradores, que são muito amigos, né? E eu acho tão engraçado esse termo colaboradores, quando você está procurando, né, emprego, você escreve na internet emprego. Ninguém escreve colaboração. A pessoa ela tem vínculo empregatício. Ninguém tem vínculo colaboratício. Só esse termo colaborador, Mário, eu já imagino como é que eles dirigem a empresa. Entende? Ai, Carmen, empregado é pejorativo. Não, empregado é o nome, está na lei. É empregado, que gera vínculo empregatício. Funcionário só faz funcionar. Funcionário é quem passou em concurso público. Quem passou no INSS, quem passou na Caixa Econômica. Esse pessoal que passou em concurso público. O INSS não vai crescer, ele só tem que funcionar. Todos os ministérios lá em Brasília, eles não vão crescer, eles têm que funcionar. Então, quem passa em concurso público é funcionário. Nós temos empregados e somos empregadores. É esse o termo. As pessoas procuram emprego, elas não procuram colaboração, né? Então, empregador é o nome correto. Não obedecer é grave? Sim, não obedecer é grave, mas você precisa documentar isso. E esse é o ponto. Você vai ter que criar uma advertência de que você tinha uma ordem direta. Mas a pessoa, o que ela pode alegar na justiça? Que ela não sabia que era para ela fazer. Entende? Mas eu não sabia. Mas eu não sabia como fazer. Por isso que eu digo, primeiro descreve as atividades, documenta as atividades, ok? Aí ele tem consciência e você tem um documento de que ele sabia o que ele tinha para fazer. Entende? Caso contrário, ele fala assim, não, seu juiz, ela queria que eu fizesse essas coisas, mas não sabia como fazer, não. Como comprovar que o funcionário entregou um atestado falso? Vai estar no nome dele, você não precisa comprovar. Uma vez eu peguei um atestado, daí a mulher falando que estava dor no ombro, não sei o quê, e o atestado era de uma cidade vizinha. Eu falei, por que você não foi aqui na nossa cidade, né, no médico?
Olha que eu estava na casa da minha mãe, eu aproveitei no postinho. Aí eu fui olhar o atestado assinado por um ginecologista. E ela estava com dor no ombro. Procurei na internet o telefone do ginecologista, ligamos, e aí? Nunca trabalhei em postinho na vida. O senhor pode escrever isso para mim no e-mail? Escreveu no e-mail, documentei, pá, justa causa. Simples assim. Então, você percebe indicadores de atestado. Às vezes eles mudam a grafia, às vezes eles mudam, tipo, a quantidade de dias que pode ficar em casa. Cansei de ver atestado escrito 3 e aí eles colocam 8, né? E por aí vai. Meus funcionários estão deixando de receber mercadorias por falta de atenção. Merece uma advertência? Verônica, primeiro documenta. Descrição das atividades, todo mundo sabe o que tem que fazer, dá um treinamento aí de atenção, como é que tem que ser, e acompanha, e aí sim você pode suspender, até mesmo a justa causa pode ser aplicada. Vocês são os diretores. Dirigir a empresa é seu papel. Então, o Carlos está falando assim, que hoje em dia o funcionário conhece mais os seus direitos do que o patrão. É que assim, o patrão só tem o direito de dirigir as atividades. E ele não usa. É um só que ele tem. E ele não usa. Ele tem o poder de criar as regras, dirigir as atividades, fiscalizar o que está sendo feito. Ele tem o direito de fazer sua empresa dar certo e dar mais emprego. Mas muitas vezes ele não usa. E então, os empregados que têm a CLT inteirinha, nossa, eles deitam e rolam. Lidomar. Boa tarde, sou Lidomar Rodrigues. Tenho uma empresa nos segmentos de toldos, calhas, estrutura metálica. E mesmo sem conhecer a Carmen, né? Eu já trabalhava essa questão de não colocar a mão na massa. Hoje trabalho só na administração, mas como a Carmen falou, quando eu saio da empresa para fazer uma viagem que não seja trabalho, eu fico com a consciência pesada. Parece que estou fazendo coisa errada. Isso acontece quando a gente posta uma viagem, a gente procura achar que ela é menos do que aquilo que ela é, né? E isso acontece quando nós estamos muito habituados a trabalhar no dia a dia e a gente não tem esse conceito de que você, empresário, é quem dá o emprego. Você, empresário, é quem corre riscos, né? E aí, Lindomar, entenda o seguinte, você já foi empregado. E hoje você está aqui. Pessoal, estou vendo o Carlos Campos respondendo a live. Carlos Campos é o contador que fez a live comigo semana passada. Ele está aqui respondendo para o Teixeira. Sigam o Carlos Campos no Instagram, que ele vai começar a fazer algumas lives explicando como é que funciona essa parte dos impostos para os empresários e muito mais. O contador sabe muita coisa, mas aplicar a advertência é você quem vai aplicar, não é o contador, não. Mas o que eu estou falando é essa coisa da consciência pesada. Isso é algo que você vai precisar começar a treinar aos poucos, porque a gente só se afasta da empresa se é um caso de doença. E não é assim. Todo mundo tem direito a sair, todo mundo tem direito às férias. Você também já foi empregado um dia. Pensa que é importante você deixar um líder quando você sai. É a sua forma de treinar esse líder. Como é que você vai saber que o líder está bom? Primeiro que ele tem que agir muito bem quando você está presente na empresa. Aí você sai uma tarde e vê como é que ele age. Você sai 2 dias e vê como ele age. Você sai 15 dias e vê como ele age. Não é? E quando você viaja, você acaba vendo um outro mundo. Você vai para outros países, você traz ideias. Você vai... Gente, aquelas boulangeries da França, fala sério. Nossa, aqueles macarrons, aquela coisa mais maravilhosa, aquelas croissant. Nada como comer um croissant em Paris, né? Você vai conhecer aquelas padarias maravilhosas que tem na França, na Bélgica, em toda a Europa. Você vai conhecer aquela pizza da Itália, que todo mundo fala que é ruim, mas eu garanto para você que não é maravilhosa. Eu amo as pizzas da Itália. Você vai conhecer outros lugares e você vai trazer essa informação toda para a tua empresa. E tá tudo bem. Carmen, mas meus empregados não podem viajar. Ah, quando eu ganhava um salário mínimo, eu também não podia. E daí? E daí? Eu era triste por causa disso? Eu trabalhava de auxiliar de balconista, acha? Meu chefe punha isso daí só para pagar menos. Nem o piso comercial eu ganhava. Eu ganhava salário mínimo mesmo. Trabalhei 5 anos na empresa e fazia tudo direitinho. Arrumava vitrine, limpava, repunha, colocava estoque. Eu fazia tudo direitinho, pode ter certeza. E eu era muito feliz. E meu chefe viajava para Portugal o tempo todo. E ele trazia as coisas, jogava em cima do balcão assim para as meninas e falava assim...
Dividam aí essas porcariadas aí, dividam aí essas quinquilharias. Comprei umas coisas lá para vocês, lá, divida aí, jogava assim, tipo um saquinho, sabe, de papel. Tinha brinquinho, colarzinho, e eu amava. Mas tinha gente que trabalhava comigo que, ó, torcia o nariz e falava assim, o que esse homem pensa? Falar que comprou porcaria pra gente? Compra porcaria pra mulher dele, não pra gente. O pessoal ficava bravo. Eu amava, amava. Então, a reação que cada pessoa tem constrói o futuro daquela pessoa. Eu amava e hoje eu viajo. Só não estou viajando por causa da pandemia. Vocês devem estar cansados de me ver aqui em casa fazer live. Mas, em geral, eu não estou aqui. Em geral, eu estou em qualquer parte do mundo. Eu amo viajar. Às vezes a trabalho, às vezes a passeio. E às vezes eu estou a trabalho e também passeio. Às vezes eu estou facilitando cursos, treinamentos no México, no Chile, no Peru. E aí eu aproveito também para viajar e passear. Mas às vezes eu vou só para passear e tá tudo bem. Mas eu me lembro a época da minha vida que eu tinha vergonha de viajar para passear. Então eu só viajava se fosse para fazer um curso. A pessoa falava assim, nossa, você foi para o Chile? Mas eu fiquei estudando. Entrava às 8 da manhã, saía à meia-noite. Nem conhecia o Chile. E é verdade. Mas por que eu precisava dizer isso? Entende? Eu tinha vergonha de passear se eu não tivesse colocando um curso no meio, um treinamento, algo útil. Para quê? Para quê? Eu já fui auxiliar de balconista e eu amava quando meu chefe trazia um monte de porcariada pra gente. Eu amava, entende? Eu trabalhei lá 5 anos, limpava, varria, arrumava vitrine, fazia tudo, né? E depois eu saí e fui arrumando outro emprego, fui fazendo faculdade, eu fui crescendo. Quem disse que as pessoas que estão hoje na sua empresa também não vão viajar como você está viajando? É que elas estão em outro momento da vida delas. Ou às vezes elas priorizaram outra coisa, priorizaram comprar uma casa, priorizaram ter uma família. Cada pessoa tem suas prioridades. Aceita. Nem todo mundo quer viajar. Nem todo mundo quer viajar. Tem gente que não suporta a ideia de viajar. Ok? A empresa dele é Calhas e Serralheria, desde 1999. E hoje ele está vendo que os funcionários estão ficando velhos e ele não preparou sucessores. Mas tem tempo ainda de você preparar. E talvez nem sequer seja um dos seus funcionários antigos, mas pode sim vir a ser. Pode sim vir a ser. E ele colocou assim, já me preocupa. Com a minha concepção, estou com uma empresa formada de funcionários que logo não vão mais conseguir trabalhar. Nesse caso, vejo minha empresa com pouca vida. Dá uma avaliada na tua equipe. Começa agora a fazer sucessor. Sabe quando? Amanhã. Faz todas as suas atividades quando acabar as lives e começa a pensar para quem que você vai entregar suas atividades. E começa já a pensar nos sucessores. Ok? E você vai passando atividades e compartilhando um pouco dos resultados da sua empresa com eles. De que forma? Promovendo os mais antigos e contratando pessoas jovens. E sabe como você vai contratar? Primeiro você vai assistir a live que eu fiz semana passada, como contratar gente boa. Depois que você assistir essa live, você vai envolver essas pessoas, os anciões da sua empresa, né? Eu sei que você exagerou um pouco, mas aí você vai colocar os anciões da sua empresa, que você diz, para que eles escolham as novas gerações e eles treinem. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. E viaja tranquilo. E viaja tranquilo. E essas pessoas com um pouco mais de dinheiro, porque elas vão começar a contratar pessoas e treinar pessoas, adivinha o que vai acontecer? Elas também vão viajar. Tudo bem. Meu sócio falava que eu era chata e só cobrava dos funcionários, né? E ele era o pai. Então, Cristiane, às vezes a gente precisa trocar mesmo os sócios e fazer aquilo que a gente acredita, ok? Essa é a minha ideia. Hoje os funcionários usam tudo a favor deles. E tá tudo bem, Patrícia. Você não usaria também se você fosse funcionária? Agora, eu não sei por que vocês, empresários, não estão usando as coisas a seu favor. Essa é a ideia. Sim, estamos muito mal preparados. Eu fui muito mal preparada. Ninguém me ensinou a ser empresária. É por isso que eu amo fazer esse trabalho. Porque ninguém ensina a gente. Hoje em dia, tudo gera processo trabalhista. Porque os empresários não dirigem a relação. E aí eles ganham. Porque você não descreve as atividades, você não tem regras.
E aí eles ganham. É só por isso. É difícil achar um profissional sério, a maioria não tem responsabilidade. Quantas entrevistas você fez? Você olhou as redes sociais deles antes? Você telefonou para ele, telefonou para a empresa onde ele trabalhava, pegou informações, fez uma dinâmica de grupo, avaliou quais foram os cursos que ele fez. A questão não é que não existe pessoas sérias, a questão é braço curtinho, vocês contratam os primeiros que aparecem. A pessoa leva o currículo, você traz para dentro, põe para dentro da empresa. Isso não vai funcionar. É assim que vocês casaram? Primeira pessoa que apareceu, pá, pôs para dentro de casa? Não, né? É a mesma coisa. Pessoal, Carlos Campos está respondendo as perguntas de vocês. Fiquem atentos quando ele responde. Podem seguir Carlos Campos. Vale muito a pena. Eu e minha irmã sempre erramos isso. Não sabemos como cobrar. É porque vocês ficam cobrando. Não é para cobrar. Quando você faz o que eu te falei, experimenta, Lilian. Faz a descrição das atividades, eles fazem, você corrige. Faz de novo, até ficar boa. Faz o fluxo de trabalho na parede. O que é que vai fazer na hora que chega? O que vai fazer depois? O que vai fazer depois? Elas fazendo, elas memorizam tudo aquilo que elas têm para fazer. E aí é só você lembrar que existe a descrição das atividades, né? E aí cada uma já sabe. Você tem que deixar a coisa didática para que elas entrem e façam. Caso contrário, vai ficar igual mãe. Se registra uma advertência verbal, preciso avisar o funcionário isso, essa. Não peço para ele assinar, não lhe leio, é verbal. Você vai falar para ele. Estou registrando esta advertência no seu prontuário. Estou registrando que eu te adverti. Estou anotando que eu fiz esse aviso para você. Estou avisando você que você não pode chegar atrasado. Eu estou te avisando isso. Eu estou registrando que eu estou te avisando. E aí se anota no prontuário. E o celular, as pessoas só usam se vocês permitirem. Tem uma funcionária que toma decisões contra os colegas, sem consultar a gerência. Márcio, e como é que você está permitindo isso? Pessoal, vocês permitiriam que a esposa de vocês, a mãe de vocês, o marido de vocês, o filho de vocês, fizesse qualquer coisa em seu nome? Sim? Não? Qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Não? Pois é. Essa tua funcionária que está fazendo isso, ela está fazendo isso em seu nome. Em seu nome. Porque ela é tua empregada e você está permitindo que ela faça isso. E se ela começa a criar uma situação desconfortável e esses empregados entram na justiça, você acha, Márcio, que eles vão entrar na justiça contra ela ou contra você? Já sabe a resposta, né? Cuidado com quem vocês contratam na empresa de vocês e com o que vocês permitam que essa pessoa faça. Quando você tem um líder, um gestor, um gerente, um diretor, o juiz chama ele de longa-manos, porque ele é a continuidade do seu braço. Ele é você. E se ele destrata alguém, é como se você estivesse destratando alguém, ok? Sempre se comporta com insubordinação, o que eu faço? Já que é a funcionária mais antiga e se julga intocável. Adivinha quem é que fez ela se julgar intocável? Vamos lá? Primeiro ponto, você vai ter que, como você já perdoou tudo isso, a lei considera perdão tácito, ok? Você já perdoou verbalmente porque você nunca fez nada. Primeiro ponto, fazer uma reunião com ela e deixar bem claro. Eu não quero que você faça isto. Tá claro isso para você? Então, essa é a regra que está agora valendo entre nós. Descreve as atividades dela, faz a adesão de cargo e diga, essas são as suas atividades. E quando ela realmente sair dos trilhos, você vai documentando. Ela não é intocável, não existem intocáveis. Kelly, tenho apenas um empregado no momento, apesar de ser um bom empregado, constantemente ele precisa levar aos médicos. Como proceder? Se isso é algo que você aceita que é possível na tua empresa, tudo bem. Só que ele vai ficar com falta e ele vai perder também o domingo. Porque a menos que ele seja o curador, né? O curador não, o tutor, curatela. Tutela é para criança, curatela é para pessoas mais velhas. Então, a menos que ele tenha a curatela, né, desses pais, mesmo que eles fossem bebês, mesmo que ele tivesse que levar bebês, de acordo com a Convenção Trabalhista de cada categoria, são 2 ou 3 vezes ao ano que ele poderia fazer isso. Mas nós somos seres humanos e nós entendemos que talvez ele tenha essa necessidade e você, Kelly, é quem vai avaliar se isso é possível no teu negócio ou não. Se não for possível no teu negócio,
Infelizmente, você vai precisar falar isso para ele. Agora, se é possível, se um consegue cobrir o outro e tudo bem, por que não? Uma ideia, de repente, seria, vou te propor uma ideia, fazer um banco de horas com ele. Por quê? Desde 2017, a lei permite que você faça bancos de horas. Então, você pode fazer um acordo individual, sendo que antigamente era somente através da homologação do sindicato. Agora ficou muito mais fácil, Kelly. De repente, você pode aí fazer um banco de horas com ele e pode ser interessante. Então, você precisa criar todas as regras, quando é que ele vai solicitar para sair do banco de horas, quando é que... Você tem que criar, né, todas as regras de como vai ser o banco de horas. E aí, depois, ele repõe essas horas para você. Assim, ele não perde, você não perde. E, porque assim, falou de pai, mãe, né? Toca, gente. Todos nós temos pai e mãe. E se eu tiver que escolher entre meu pai e minha mãe um emprego, não tenha dúvida que eu ficaria com meu pai e minha mãe. Meu paizinho já se foi e a minha mãe tem Alzheimer, já tem 8 anos, 7 para 8 anos, 8 anos quase que minha mãe tem Alzheimer. Então, eu escolheria a minha mãe, mesmo ela não sabendo quem eu sou. Então, Kelly, veja se não é possível, de repente, um banco de horas, né? Se para o teu negócio isso não vai atrapalhar, ok? Mas é você quem decide. E já treinamos vários encarregados e os últimos 3, nos últimos anos, se tornaram concorrentes. Tem espaço para todo mundo, não se preocupa não, fica tranquila. Fica tranquila. Eu tenho uma empresa de manutenção em condomínios. Já passaram 50 funcionários pela empresa. Eu tiro 3 que prestavam. Então, você contratou 47, bem ruim, né? Agora, trabalhar por dinheiro, pensa bem. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu não fui trabalhar porque eu queria trabalhar. Eu fui trabalhar porque eu tinha que dar dinheiro para ajudar em casa. As pessoas trabalham por dinheiro. É verdade? E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. O problema é a gente não dirigir a forma que eles vão trabalhar. Não ter um contrato claro, com as regras claras, sabe? Não ter claro quais são as atividades que eles vão fazer, quando eles vão fazer, como eles vão fazer. E não feito por você, feito por eles, junto com a equipe. Aí, quando você tem uma equipe, né, você consegue realizar a missão da tua empresa. Eu não conseguiria realizar minha missão sozinha. A minha missão de participar da transformação desse país. Como que eu ia fazer isso sozinha, gente? Eu tenho toda uma equipe junto comigo. Tem a equipe das pessoas que fazem as divulgações, tem a equipe que edita vídeo, tem várias equipes. Tem a equipe do tráfego, tem a equipe que atende os alunos. Eu tenho várias pessoas que trabalham comigo para eu poder realizar esse sonho. Não dá para se realizar a nossa missão sozinho. Você precisa de uma equipe. Você já compartilhou com eles qual é a sua missão? Qual é, né, o motivo pelo qual a sua empresa nasceu? A gente precisa envolver a nossa equipe e encontrar quem são os líderes. Fala uma coisa para mim. O que é mais forte? Um exército de leões? Um exército de ovelhas? Um exército de ovelhas ou um exército de leões? O que é mais forte? Pessoal, depende. A resposta da Anitta está correta. Depende. Se esse exército de leões ele for guiado por uma ovelha, ele vai se comportar como uma ovelha. E os leões vão fazer bé, bé. Mas se o exército de ovelhas tiver como líder um leão, eles vão se comportar como ovelhas corajosas, como um leão. Você é um leão ou você é uma ovelha? De que forma que você está conduzindo o seu exército, a sua equipe? Eles vão sair da tua empresa, tenha certeza. Por isso que tem que estar tudo anotado. E por isso que você tem que ter uma forma de que eles treinem as novas pessoas e ter tudo isso registrado. Você precisa ser o leão. E mesmo com ovelhas, você vai dar conta. Você vai dar conta, acredite em mim. Porque tudo depende do líder. Tudo depende do líder. O líder é o cara que sabe para onde está indo.
Se você chega na tua empresa e começa a reclamar da pandemia, que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo, eles vão ficar com dó de mim, aí eles vão trabalhar mais. Não, eles vão te ferrar. Eles vão falar assim, essa empresa está acabando, essa empresa está quebrada. Eu vou, cair fora e vou pôr logo na justiça antes que não tenha mais nada para eu receber. Entende? Tomem cuidado, aquilo que vocês falam, não reclamem para a tua equipe. Mostrem a direção para a tua equipe, é isso que eles querem. Não façam pela tua equipe, mostra a direção de para onde eles têm que ir. Treinador não joga, treinador não sobe no pódio para ganhar medalha. Quem ganha a medalha é a tua equipe, é a tua equipe quem ganha a medalha. É a tua equipe quem ganha a medalha. Então, seja um leão, para que a tua equipe possa confiar que você vai protegê-los. É essa a ideia, né? Como bonificar um líder extra? Não, Luciana, o líder ele já tem um salário diferenciado, que ele foi conquistando ao longo do tempo que ele trabalhou com você, ok? Agora, se você quiser fazer todo um planejamento de PLR e tudo mais. Jean, esse tem que ser um líder mais ou menos. A gente pode treinar um líder, porque um líder são comportamentos. Às vezes a pessoa não teve ninguém que confiasse nela. E eu me lembro, assim, de um diretor que eu tive, que eu só sou quem eu sou porque eu trabalhei com ele. Ele me chamava assim, tipo, sexta-feira, ele falava assim, Carmen, eu confio em você. Essa era a primeira frase, eu já sabia. Aí vem um monte de coisa. Carmen, eu confio em você. Eu preciso que seja feito isso, para a gente mandar para a matriz, né, na França, e geralmente ele falava na sexta, porque ele sabia que eu ia ficar fazendo o final de semana todo. Porque eu tinha sede de entregar. E aquela chave, aquela palavra que ele começava a frase, Carmen, eu confio em você. Isso era alimento para mim. Isso era alimento. Se aquele cara confia em mim e está me passando esse trabalho, como é que eu não vou entregar? Como é que eu não vou entregar? E eu tenho que entregar. Entende? Você verbaliza o quanto você confia na tua equipe antes de passar uma tarefa? Você pergunta para a tua equipe qual é o melhor caminho para fazer aquela tarefa? Eles participam, eles se envolvem. Porque não tem coisa mais chata do que não ser ninguém nessa vida. E todo mundo quer ser alguém. Mesmo que seja o seu alguém. Entende? Estou cansado de ensinar. Quando está bom, eles saem. Você já imaginou se você não ensinasse e eles ficassem? Não ia ser muito pior? Começa a fazer entrevista de desligamento. Por que eles saem? O que estava ruim? Salário? Clima? Iam ganhar mais dinheiro? Precisa ver? Precisa perguntar qual é o perfil que sai. Casado, solteiro, com filho, sem filho, com experiência, sem experiência, mais velho, mais novo. Se você não tiver dados, se você não tiver estatísticas, você não consegue fazer uma gestão. Peter Drucker, o pai da administração, ele diz, eu posso administrar qualquer coisa que eu possa medir. Se você não mede, talvez você esteja treinando as pessoas erradas. E por que é sempre você que está treinando? Por que você não foi promovendo as pessoas que você treinou para treinar as outras? Se vocês forem ficar sempre treinando, vocês vão passar a vida treinando. E o treino virou seu jogo. E treinador não joga. Mas se você começa a treinar pessoas e começa a colocar tudo no papel e fazer as apostilas e fazer os procedimentos, elas podem sair quanto elas quiserem. Você tem um processo, você tem uma máquina, tem uma engrenagem que vai funcionar. Seja um leão. Semana toda eu vou estar aqui com vocês. Semana toda. Até mais. Tchau, pessoal. Boa noite.